Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Corpo de criança que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira é encontrado pelos bombeiros. O corpo da pequena Anne Gabriele da Silva Marinho, de 6 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira, próximo à Ilha da Paciência, no município de Iranduba. A criança havia desaparecido na tarde de segunda-feira, quando tomava banho na margem do Rio Negro. 3 mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram as buscas submersas. Segundo informações dos bombeiros, o corpo estava a 6 metros de profundidade. Após ser resgatado, o corpo da menina foi levado ao Porto do Cacau Pireira, de onde foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil aponta o envolvimento de ao menos 2 pessoas no assassinato do cantor Melvino Júnior. A Polícia Civil investiga o envolvimento de ao menos 2 pessoas no assassinato do cantor Melvino Júnior, morto com tiros nas costas, após realizar um show no município de Codajás durante o final de semana. Nesta terça-feira, o delegado titular da especializada em homicídios e sequestros, Juan Valério, fez diligências na capital para localizar testemunhas e possíveis suspeitos. Foi encaminhado para Codajás uma equipe completa da Delegacia de Homicídios, composta por um delegado, escrivão e investigadores, para auxiliar nas investigações e coletar demais dados, de pessoas que estavam lá, bem como mais alguns informes para nossas análises aqui em Manaus. Estamos trabalhando em sincronia com essa equipe que está lá, porque várias das pessoas que estavam em Codajás já se encontram em Manaus. O delegado afirmou que todas as linhas de investigação serão apuradas, inclusive a de crime passional, motivado por relação amorosa. Nós já coletamos algumas imagens que nos levam a crer que essa informação possa proceder, até pela quantidade de tiros também, nos leva a uma execução, e principalmente o tiro dado pelas costas, ele foi pego a traição, emboscada, então possivelmente essas pessoas já estavam aguardando, sabiam da sua estada ali na cidade, então não descartamos essa possibilidade de execução. O velório e o sepultamento do cantor Melvino Júnior foram realizados na segunda-feira, sob forte comoção de parentes e amigos. Cerca de 300 pessoas acompanharam a despedida do músico. Além de cantor, Melvino Júnior era dentista, com residência fixa no município de Coari. O artista tinha 42 anos, era casado e pai de 9 filhos. A família conta o drama que levou à morte do filho de 2 anos. A criança está entre as vítimas da síndrome respiratória que fez 10 mortes em 20 dias em Manaus e levou as autoridades a aumentar a vigilância nos hospitais. Valentim Libório da Silva Lima tinha 2 anos e 3 meses. Nas fotos e vídeos da família, o registro de uma criança alegre e sadia. Até que no último dia 13 de abril, a criança começou a apresentar um quadro de febre constante e em uma semana veio a morte. O mais revoltante, segundo a família, foi a peregrinação que eles tiveram que fazer com a criança em vários SPAs e pronto-socorros infantis da capital. Foram 4, até chegar ao Hospital Delfim Aziz, na zona norte de Manaus, onde finalmente o diagnóstico e o tratamento foram feitos corretamente. Porém, já era tarde demais. A mãe da criança, a dona de casa Renata Lima, reuniu forças para contar os detalhes. Foi horrível, porque cada hospital que a gente ia, ele piorava mais ainda. Não tinha resposta? Não tinha nenhuma resposta. Ele só vinha com a dor, só piorava. E ele, cada vez mais, a gente ia perdendo mais ele. Porque em todos os hospitais só mandava a gente ir embora. Que era dor no ouvido, aí depois foi dor de garganta e gases. Só isso. Lá no Delfina que deram o diagnóstico certo. A dona de casa revelou ainda que chegou a ter contato com as outras famílias que também perderam seus filhos em um curto espaço de tempo para a pneumonia. Foram 10 em apenas 20 dias, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Outras 10 ficaram em isolamento. Na hora que eu estava lá, 3, no mesmo leito que o meu filho. E antes? Antes eu não sei o certo, porque eu não sabia. Só quem sabia eram os meus familiares que estavam fora. Mas morreram muita criança pelo mesmo caso. Por conta disso, a Fundação de Vigilância em Saúde baixou uma nota técnica estabelecendo padrões recomendados pelo Ministério da Saúde para acompanhamento de casos como o que levou à morte do pequeno Valentim. O padrão já existia, mas foi novamente recomendado após as mortes. A primeira orientação é exatamente em qualquer evidência de virose, de trato respiratório superior, a questão da febre, tosse, coriza, buscar o serviço de saúde para que realmente essa criança seja avaliada, principalmente para a detecção
de algum sinal de complicação, como é a questão da falta de ar. Para o avô de Valentim, o funcionário público Marquisanor Lima, a recomendação veio tarde demais. Ele pretende ingressar na justiça com uma ação de reparação civil. Tarde demais. Na verdade, a gente está assim, antes é para ser remediado, né? Agora não. A história aquele ditado, espera ser roubado para depois fazer a segurança. E tá acontecendo, esperando morrer, para depois tentar tomar um rumo, para dar uma solução. A recomendação é para que os profissionais das unidades de saúde estejam mais atentos para quadros febris, entre outros sintomas que possam indicar para síndrome respiratória aguda grave. E aos pais, cabe exigir exames como o raio-x do pulmão, entre outros exames apropriados, para constatar a síndrome. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzam, publicou nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado do Amazonas o edital de convocação com a 4ª chamada de aprovados no concurso público realizado pela pasta em 2014. Serão convocados 946 aprovados, sendo 674 para a capital e 272 para o interior. Nessa 4ª chamada serão convocados candidatos aprovados para os níveis superior, médio e fundamental. Entre os convocados estão assistentes sociais, farmacêuticos bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, técnicos em administração, auxiliar de saúde bucal, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia médica, agentes administrativos, entre outros. Os candidatos convocados terão 30 dias para se apresentar a partir da data de publicação da convocação. A lista com a documentação e os exames necessários para tomar posse nos cargos para os quais foram aprovados está disponível no endereço eletrônico da Suzam, www.saude.am.gov.br. Greve dos Correios chega ao 7º dia e pode prejudicar entrega de documentos e mercadorias. Parados desde o dia 27 de abril, servidores dos Correios no Amazonas cobram da autarquia mais segurança, plano de saúde e são contra a privatização da empresa. Outro problema, segundo o sindicato da categoria, são as férias, que foram suspensas, segundo os sindicalistas, por 2 anos. Na manhã desta terça-feira, alguns servidores fizeram manifestação em frente à sede do Complexo Operacional dos Correios, Rua Senador Raimundo Parente, conjunto a Juricaba, zona oeste da cidade. O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Afonso Rufino, afirma que a categoria busca melhores condições de trabalho. Olha, nós estamos vivendo uma situação muito complicada na questão nas ruas, os trabalhadores sendo assaltados, as agências do Correios sistematicamente estão sendo arrombadas, invadidas e assaltadas. Os trabalhadores estão sofrendo muito com isso. E isso também faz parte aí de todo um conjunto de reivindicações que nós temos aí. A greve iniciou há uma semana e pode gerar problemas para quem aguarda encomendas e documentos. Afonso Rufino diz que o movimento está dentro da lei de greve. Não está parado totalmente, está parado parcialmente, porque não tem uma adesão completa dos trabalhadores, tem parte dos trabalhadores que estão em greve e a gente também respeita a lei de greve, que tem a questão dos 30% que tem que continuar trabalhando, mas nós vamos estar trabalhando aqui, fazendo esse ato, para tentar convencer o máximo possível de trabalhadores para fazerem parte do movimento. No Amazonas, os Correios contam com 1.200 servidores, sendo que apenas 30% estão exercendo as atividades normalmente. A direção da estatal se reuniu com sindicatos no início desta semana para apresentar uma proposta para encerrar a greve. A esperança é que o movimento chegue ao fim nesta quarta-feira. Casas abandonadas pegam fogo no bairro Alvorada. Durante o atendimento, o Corpo de Bombeiros teve dificuldades em apagar o incêndio. Um terreno abandonado onde há muitos anos funcionava uma casa de shows no bairro Alvorada 1. Continham 2 casas de madeira e tomou logo proporção. Pelo outro lado da rua, conseguimos pegar o momento em que o fogo se alastrou. O Corpo de Bombeiros não teve dificuldades para controlar o fogo. Durante o incêndio, alguns moradores chegaram até a nossa equipe falando que possivelmente outros moradores teriam colocado fogo nas casas, já que elas vinham sendo utilizadas para a prática de crimes aqui nessa região. A auxiliar de cozinha, Maria Chaves, mora bem em frente ao local e diz o que frequentemente ocorria no lugar. Aí era usado para pontos de droga, corria muito também quando tinha polícias para ali, né? Fazia batidas nos becos, corriam tudo para ir atravessar para outra rua. Era tipo rota de fuga, iam para ali.
escondiam aqui também? Isso, se escondiam aí. Quando os molequezinhos também batiam carteira aqui de madrugada, ficavam aí no beco, usavam também, se escondiam aí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houveram vítimas e nem danos materiais. O município de Iranduba recebe campanha Maio Amarelo, realizada pelo Detran Amazonas. Com o tema Boas Escolhas no Trânsito Fazem a Diferença, o Detran dá início à programação da campanha educativa Maio Amarelo no município de Iranduba, na região metropolitana. O objetivo é chamar a atenção da população amazonense sobre a importância de tomar decisões corretas em relação ao trânsito. Visa, sobretudo, a preservação das vidas, né, das pessoas que são usuárias do trânsito. A escolha de Iranduba para abrir a campanha foi estratégica. Depois que teve a inauguração da ponte, o trânsito ficou muito complicado aqui no nosso município, né? E essas orientações que ele vem a passar para os condutores de nosso município é muito importante. A ação foi aprovada pelos motoristas da cidade. Está sendo muito bom aqui para o município, porque o município está precisando melhorar bastante a questão de trânsito aqui. A nossa cidade precisa mesmo dessa boa educação, porque como uma cidade da área metropolitana nós estamos crescendo e a ação do Detran é fundamental para o bom andamento do trânsito, tanto para os motoristas quanto para os pedestres. A campanha Maio Amarelo vai se estender até o dia 31 de maio em vários municípios do Amazonas, com blitz educativas e palestras em escolas, empresas, igrejas e feiras. Na capital, também será realizado mais uma edição do curso Mecânica de Salto Alto. As inscrições iniciam hoje, dia 2 de maio, na Gerência de Educação do Detran, na Avenida Maripiranga Monteiro, no bairro Parque 10, zona centro-sul da cidade. Para participar, é necessário doar 2 latas de leite em pó. Mesa diretora recebe relatório e CPI do diesel será encaminhada para instalação nesta quarta-feira. Sem gravar entrevista, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Davi Almeida, confirmou que recebeu o relatório de investigação da CPI do diesel e que vai encaminhar o relatório para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito nesta quarta-feira. O pedido de instalação da CPI vinha sendo postergado para maior discussão do tema. No parlamento, a maioria dos deputados apoia a apuração da denúncia, conforme comentou o deputado da Rede, Luiz Castro, um dos defensores da CPI. Não há nenhum motivo para protelar mais a sua instalação. Há um fato concreto, o número de assinaturas exigido pelas regras constitucionais, e o presidente não tem mais outro meio, outra alternativa do que instalar a CPI. Deve fazer e promover uma reunião com os líderes partidários para indicar a composição da CPI e dar-lhe as condições de funcionamento. A deputada do PMDB, Alessandra Campelo, que integra a base oposicionista, também é outra que aprova a instalação da CPI, apesar de considerar difícil que isso aconteça. Porque isso é um direito constitucional da minoria e é um direito constitucional da população ter os assuntos que são importantes para a sociedade investigados. Parlamentares da situação, como o deputado do PROS, Sidney Leite, justifica também o posicionamento a favor da apuração do suposto desvio de combustíveis das empresas do transporte público. Ele vai mais além, disse que o ideal seria uma CPI conjunta entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal. O ideal seria ter uma CPI conjunta da Assembleia e da Câmara, haja vista também que envolve incentivo da Prefeitura Municipal de Manaus. A CPI quer investigar se as empresas de ônibus consumiam ou não o total de combustível que compravam, com então incentivo fiscal do governo do estado, podendo estar vendendo o excedente para o mercado clandestino, ou se houve possível redução da frota de ônibus, uma vez que existem documentos divergentes em relação à quantidade de coletivos que circulam na cidade. Codajás, no interior do Amazonas, tem recorde na produção de açaí. O fruto já é a principal fonte de renda para centenas de famílias. E pra que tu foi plantado, e pra que tu foi plantada, pra invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Uma cidade a 240 quilômetros de Manaus com vocação para a produção rural. O carro-chefe da agricultura é uma frutinha escura, que fica a vários metros do chão. Difícil é encontrar uma família entre os 25 mil moradores que não esteja envolvida com o plantio, colheita ou produção do suco tão apreciado no mundo todo. Apenas com a ajuda da família, Francisco Braga conseguiu beneficiar entre 25 e 30 mil litros de açaí na última safra. O trabalho é rústico, mas vem se aperfeiçoando, diz ele. A produção rural aqui é a base familiar. Aqui é mulher e filhos e noras, né?
A gente trabalha aqui com, em média, aqui, de 4 a 5 mil litros de açaí por mês, que a gente leva para Manaus. Outro Francisco Pereira, teve a ideia de montar uma fábrica no município em 2013. Só na última safra beneficiou 500 toneladas do fruto. Gera emprego e renda para a comunidade e já começou a ganhar mercado internacional. Tudo aproveitando de forma inteligente o que a floresta oferece e ajudando a preservá-la para as próximas gerações. A gente tem grandes perspectivas de crescimento, de melhoria de vida da população ribeirinha, ou seja, o grande desafio para a humanidade hoje, o que é manter a floresta amazônica em pé, e explorando de forma racional os seus produtos e alimentando o mundo também. Durante todo o ano, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário repassa técnicas para aprimorar a colheita e o beneficiamento do açaí. Também orienta o produtor sobre a possibilidade de adquirir empréstimos para melhorar a produção. Jorge Silva é gerente local do IDAM e destaca os resultados obtidos com a aproximação com o homem do campo. Nós também temos a oportunidade de fazer demonstrações de método, de práticas da atividade, onde nós tivemos hoje a demonstração de método de adubação de cobertura, certo? De colheita, e também temos o financiamento aí que o governo faz através da agência de fomento aí do Banco do Povo. No último fim de semana, a Codajás festejou o aumento da produção com a escolha da rainha do açaí. O desfile de mulheres bonitas foi no Centro Cultural Renato Farias. A festa é apenas o desfecho de um trabalho feito o ano inteiro e que vai para a mesa do Manauara. Um exemplo a ser seguido por outros municípios, que também têm suas peculiaridades, com alimentos tão especiais quanto o açaí. Tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, come, bebe com... Tribunal de Justiça do Amazonas, Defensoria Pública e Delegacia de Crimes contra a Mulher iniciam um mutirão de atendimentos para comemorar o Dia das Mães. Mais informações com Marcos Pontes. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com a delegada Débora Mafra, que vai explicar para você, mulher, quais são os serviços que estão sendo disponibilizados nesse período aqui. O que a mulher pode procurar para ter esse serviço aqui na delegacia? Olha, ela pode procurar para fazer divórcio, separação de corpos, partilha de bens, a pensão alimentícia, direito de visitação, reconhecimento de paternidade, inclusive também outros problemas civis que ela tenha com vizinhos, moradia, aluguel e direitos do consumidor. Nós estamos aqui com uma parceria tanto com a Justiça Itinerante quanto com a Defensoria Pública para resolver esses problemas para a mulher. Mas não é só para a mulher. Nós estamos com o slogan de Dia das Mães com Justiça, porque as mulheres são as que mais sofrem com esses problemas de família. Mas é aberta a toda a comunidade de Manaus, e principalmente para o pessoal da Zona Norte e Zona Leste, que é o pessoal carente mais próximo da nossa delegacia, para que consigam resolver os seus problemas na Justiça e na Defensoria Pública de uma maneira mais eficaz, mais rápida. Aqui todo mundo será atendido. As senhas são muitas e o pessoal, que nem a Justiça Itinerante, ficará até o dia 2 de junho atendendo somente o pessoal que vem até a nossa delegacia. Com isso, se torna um público mais reduzido e o seu problema com certeza será resolvido. Vocês esperam atender mais ou menos quantas pessoas nesse período todo? Olha, por outros anos que nós já recebemos essa parceria, nós recebemos geralmente 200 pessoas por dia. E é assim, todo o tempo que a Justiça Itinerante está conosco, essa é a nossa média. E a Defensoria Pública também, eles chegam a atender até 600 pessoas aqui. Quais são os casos mais registrados, os maiores problemas? É o pessoal da família, é divórcio e principalmente pensão alimentícia. Por isso que nós colocamos Dia das Mães com Justiça, que a mãe sofre muito para sustentar seus filhos e acaba indo atrás do ex-companheiro para resolver esses problemas de família, o que nos causa outros crimes de violência doméstica, porque o homem acha que ela está querendo dinheiro para sustentar os filhos. Ele acha que ela está querendo algo que não é legítimo, que não é de lei. E quando ele vem aqui, ele se depara que é um direito legítimo dela, resolvendo esse problema na frente do juiz, não vai ter mais outro problema de crime. Por isso que nós incentivamos essa parceria, realmente para diminuir os casos de violência doméstica, tanto psicológicos quanto físicos. Obrigado, delegada. Para a Rede Tiradentes, Marcos Pontes. Manaus caiu mesmo nas graças do Circuito Nacional de Vôlei de Quadra e também de areia. 3 partidas com as seleções brasileiras vão ser realizadas na Arena Amadeu Teixeira.
O mês de maio será de grandes emoções para os fãs de voleibol em Manaus. 3 grandes atrações estão agendadas para desembarcar na capital. As seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei em jogos oficiais. Na partida masculina, um clássico. Brasil e Estados Unidos, considerado o maior adversário da nossa seleção. Para o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei, Ricardo Tratti, será mais um grande desafio e Manaus foi escolhida para iniciar a série de jogos contra o maior adversário brasileiro. É um adversário incrivelmente difícil de ser batido. Os Estados Unidos, tanto no feminino quanto no masculino, é um calo no nosso sapato. Nós não só vamos jogar aqui com eles, jogamos no dia 13 com eles lá no Rio, no Maracanãzinho, no dia 15 aqui com eles, e depois vamos para os Estados Unidos, jogamos em Chicago com eles mais 2 jogos. Então serão 4 jogos nessa nossa preparação, já pensando no Mundial do ano que vem. Jogos que consagram Manaus como mais uma rota dos grandes jogos de vôlei. Um orgulho e ao mesmo tempo oportunidade, segundo o presidente da Federação Amazonense de Vôlei, Tadeu Picanso. A Superliga já nos trouxe um resultado muito grande de participação. Competições que participavam 3, 4 equipes, hoje estão participando no Campeonato Juvenil, que eu estou finalizando agora, com 12 equipes, né, no masculino. As escolas públicas voltando a praticar o voleibol com incentivo da federação. A federação hoje não cobra 1 centavo da escola pública e nem da escola particular. As 2 partidas terão a presença de atletas olímpicos das seleções, como o Bruninho e Lucarelli, que brilharam nas Olimpíadas do Rio. 20% da renda das partidas, que seria da Secretaria de Esportes do Estado, serão doadas à Federação Amazonense. O secretário Fabrício Lima explica. Parte desse recurso que seria destinado à Secretaria será destinado diretamente à Federação, como forma de incentivar cada vez mais a prática do voleibol, para que o nosso esporte possa crescer cada vez mais e, quem sabe, no futuro próximo ter um time na Superliga de Vôlei. Os jogos irão começar com o feminino, Brasil e República Dominicana, dia 30 de maio. Dia 15 de agosto será Brasil e Estados Unidos pelo masculino. Também já está confirmado o Open de Vôlei de Praia, de 15 a 19 de novembro, masculino e feminino na Praia da Ponta Negra. Os ingressos para o vôlei de quadra começam a ser vendidos na próxima semana. Boa sorte, então, para as meninas e os meninos do nosso voleibol nacional. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui, mas você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, uma excelente noite, até amanhã.